Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, meu povo lindo. Certo, gente? Vamos chegar? Bom dia, Gabi. Chegando. Vamos lá, gente. E aí? Tudo certo? Oi, Livinha. Vamos lá? Eu vou abrir a janela aqui. Pera aí um pouquinho. Tudo beleza? Chegar um pouquinho mais de gente, né? Tá comendo, Liv? Mingau de aveia. Essa menina é muito saudável, gente. Mingau de aveia. Mas nunca. Acho que eu comi quando era um bebê de colo. É Ai, mó ai. gostoso. Não curto muito, não, hein? Fiz uma picanha, uma feijoada, né? Você não acha? Hã? De manhã não, né, Lívia? De manhã é complicado. Ai, gente, vamos entrar, entra aí, galera. O pessoal tá com sono hoje? Ai, 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 hein, gente? Gabi, Maria Gabriela chegou. Camila, bom dia. Pessoal, tô num cenário novo hoje, eu tô na casa da minha mãe. Minha internet deu pau, o meu modem quebrou e eu tô sem internet. Oi, Maju. Bom dia. Fiquei sem internet lá em casa, gente. Aqui é bom na minha mãe que tem comida toda hora. Ela fez misto quente já, fez café com leite. Agora há pouco ela passou com cafezinho de novo. Impressionante, aqui é o tratamento VIP. Não vou arrumar a internet lá em casa, não. Vamos lá, gente. Antes de começar, eu conversei com o Suzuki sobre a feijuca lá da semana que vem, que é aquela feijoada solidária, e eu estava conversando com ele, vai ser no dia 18, tá? Eu estou vendo ali comer mingau de aveia e falando de feijoada, né? Então a feijoada vai ser no dia 18 de julho, tá? Vai ser uma feijoada drive-thru, onde vocês vão pegar essa feijoada na escola, de maneira muito segura, né, com todo o cuidado possível e tal. Nós, nós vamos servir assim uma marmita de feijoada que seria o suficiente para duas pessoas comerem bem. Tá? Então, vocês vão poder pegar uma ou duas marmitas, dependendo do tamanho da fome e da família. Tá? Até duas marmitas serão possíveis ser pegas, beleza? Mas o mais importante é a ajuda que vocês vão dar. Essa feijoada é uma feijoada solidária, tá? Não é uma só para a gente se confraternizar esse ano, né? Até porque nós não podemos nos encontrar por causa da pandemia e mais para ajudar. Agora, quem nós vamos ajudar? Nós estamos fazendo um estudo ainda de qual instituição que vai ser ajudada, que vai ser beneficiada. Vamos procurar saber aí. O Suzuki já está fazendo essa parte é com ele, tá? E como será a doação também, se vai ser alimento, se vai ser em dinheiro, vaquinha solidária, aquela coisa toda, o Suzuki é que vai decidir. Essa parte é com ele, a parte de organização da doação e tal. Né? A minha parte é de fazer a feijoada. Tá? E outra coisa importante é que vocês vão receber
um formulário do Google Forms, aquelas pesquisinhas para saber se vocês vão participar e quantas marmitas vocês vão precisar, tá? Então, só para a gente poder se organizar quanto à quantidade de feijuca que é para fazer. Mas o mais importante é participar. Todo mundo deve participar. Acho que seria legal, né? A gente participar aí. Se não comer feijoada, o pai come. Se não, o pai não comer, a avó come. Mas é importante que todo mundo participe, tá? A gente tem que ajudar essas pessoas que precisam, porque a situação não está fácil, né, gente? Todo mundo está sabendo aí. O número de desempregados no Brasil cresceu de maneira exorbitante. Hoje nós estamos com 12 milhões e 700 mil brasileiros desempregados, correto? Então, a situação está complicada, está muito difícil. E é legal a gente dar uma força, né? Nossa vida não mudou muito nesse ponto, né? Do ponto de vista financeiro, mas muita gente precisa de ajuda agora, nesse momento. Tudo bem? Vamos trabalhar? A gente vai entrar na Europa no século XIX. Eu só vou abrir o arquivo aqui. Segundo ano. Achei. Então, nós vamos entrar numa matéria nova, né? A gente tem uma coisa. Nós nunca chegamos a começar ou não? Na semana passada? Acho que não, né? Acho que não. Então, meus amores, lembrando que essa é a penúltima matéria de história geral do ano, tá? No final, para o final do ano, para o segundo semestre, a gente vai ter, acho que uma parte de geral, que seria os Estados Unidos no século XIX, e aí a gente vai ter, para o segundo semestre, nós vamos ter a história do Brasil. Então, nós vamos ter bastante história do Brasil no segundo semestre, tá? Que é a minha especialidade. Eu sou especialista, eu sou escritor de história do Brasil, né? Vocês sabem disso. Vai ser bem bacana e tal. E também tem história do Paraná, tá? Que a gente tem que ter também, que é chato. Eu sei que é chato, todo mundo sabe que é chato. Mas a gente tem que dar uma qualidade para essa história do Paraná aí, porque é importante. Mas vai ser bem massa, vai ser bem legal, a gente vai matar a saudade, nós vamos voltar a se encontrar, se Deus quiser, né? Esse vírus aí vai ser contido. Eu falei para vocês, eu tenho um primo que estuda, ele está no John Hopkins, que é o principal centro, né, de controle e de estudos sobre o Covid-19 lá nos Estados Unidos. Ele é um biólogo, ele é um cientista de lá. Ele se formou há alguns anos e conseguiu fazer um mestrado e tá lá e mora lá e trabalha no John Hopkins. Inclusive ele mandou uma mensagem para mim dizendo que você tem 132 vacinas já contra o Covid. O problema é que existe um protocolo, né? Essas vacinas precisam ser testadas e tal. Mas ele calcula que entre outubro e janeiro, provavelmente nós já estamos com essas vacinas aí sendo distribuídas para a população. Mas até lá preciso controlar, né? Meu Deus, eu estou lançando um foguete aqui da NASA. Então, vamos cuidar, né, gente, nessa época. Eu estou falando para vocês porque eu peguei o carro esses dias aqui em Londrina para ir ao mercado e era sábado à noite. Eu vou bem tarde aqui em Londrina, os mercados fecham meia-noite, 1h da manhã. Aí eu vi muita molecada na rua, sabe, gente? Da idade de vocês. Os botecos, os bares estão todos lotados de gente, né? E eu fiquei muito preocupado porque vocês não vai acontecer nada, meu. Não acontece nada praticamente, né? Talvez eles nem saibam que vocês pegaram o vírus, mas vocês podem levar, né? Para casa, levar para os idosos e tal. Então, eu vi um péssimo exemplo da molecada na semana passada e outra galera tava na rua, podia estar na rua assim, né? Mas também não estava de máscara, não tinha qualquer tipo de proteção. Então vamos reforçar esse cuidado aí para a gente poder voltar às aulas presenciais com a nossa vida normal, né? Beleza? Vai ser mas acho que a partir de agosto não tem erro não, nós vamos conseguir voltar.
Tudo bem? Bom, vamos começar então a Europa no século XIX. Se prepare que o bicho vai pegar aqui hoje, beleza? A situação da Europa no século XIX piorou um pouco, né? No século XIX, se você acha que o século XVIII foi treta, o século XIX vai ser uma treta ainda maior. E aí o século XX eu não preciso nem dizer, né? O século XX só tem 2 guerras mundiais para acontecer. Então, a coisa fica ficando complicada, sabe? A humanidade ela tem essa capacidade, né, de transformar a realidade, apesar de parecer impossível piorar a situação, mas a situação vai ficar bem difícil. A Europa vai passar por uma grande mudança agora e é preciso levar em consideração alguns antecedentes. Eu sempre falo que um século sempre deixa resquícios para o século seguinte, deixa herança. Todo século deixa sua herança, né? A herança do século XVIII foi o iluminismo, né? A herança do século XVIII para o século XIX foi a ideia de liberdade, o pensamento liberal. Tá? Mas, ao mesmo tempo, qual que é o problema? O século XVIII deixa de herança o pensamento liberal, mas ele não mata o pensamento conservador. Ele não vai destruir o absolutismo, por exemplo. Né? Então, no século XIX, a gente vai perceber um confronto entre o pensamento liberal e as ideias conservadoras. O pensamento liberal que nasceu com o iluminismo e as ideias conservadoras que estão ainda em vigor na Europa, mesmo após todas as revoltas e revoluções liberais que aconteceram. Então, a era napoleônica ela inaugura o século XIX. Napoleão e o seu expansionismo, tá? E uma coisa que chamou a atenção, né, que a gente viu aí na aula passada, isso aqui é rapidinho, é só para você entender, né, são os antecedentes. Napoleão se viu de frente de nações inimigas, de frente com nações inimigas. Então, a era napoleônica expandiu o ideal liberal, o ideal iluminista. O Código Civil Napoleônico era um código liberal, certo? Então, ele vai expandir, a era napoleônica expande o ideal de liberdade, mas ele encontra nas coligações contra ele, as coligações de nações que lutaram contra ele, uma natureza mais resistente ao liberalismo. A exceção da Inglaterra. A Inglaterra não entra nessa história. Lembra que nós discutimos isso? A Inglaterra é um estranho no ninho, né, desses países que lutaram contra Napoleão. Na verdade, a Inglaterra tinha que lutar ao lado de Napoleão, porque a Inglaterra é liberal e Napoleão expandiu o ideal de liberdade do iluminismo. Só que o problema é que os dois países eram rivais históricos e economicamente estavam em lados opostos. Então, a Inglaterra inclusive foi ameaçada por Napoleão pelo bloqueio continental, né? Então a Inglaterra não tinha como lutar ao lado de Napoleão. Então a Inglaterra vai para o lado conservador. Mas as coligações de nações, essas coligações que incluem, vamos colocar então, vamos tirar a Inglaterra dessa, apesar de ela estar dentro, tá? Vamos tirar a Inglaterra dessas coligações composta pela Áustria, pela Prússia e pela Rússia. Beleza? Então, Áustria, Prússia e Rússia, ao vencerem Napoleão, essas nações vão dar uma sobrevida ao absolutismo, tá? Então eles vão dar as coligações vitoriosas darão uma sobrevida ao absolutismo, beleza? Então, o absolutismo não morreu com a Revolução Francesa, está longe disso, beleza? E isso fica evidente, como nós vimos na aula passada no Congresso de Viena, onde o princípio da legitimidade restaurou as monarquias absolutistas e o princípio do equilíbrio estabeleceu um equilíbrio de força entre as nações. Então, o princípio da legitimidade estabelece o retorno das monarquias no poder, que foram destronadas por Napoleão, e, no caso, o princípio do equilíbrio, houve a criação a ideia de um equilíbrio de força para evitar que um novo Napoleão surgisse no mundo. Tá? Beleza? Bom, pronto o cenário, organizado o cenário, nós vamos entender agora a França, porque a França é um caso à parte. Tá? A França é um caso à parte por quê? Porque ela retrocede no tempo. Então, os franceses retrocederão no tempo. Por que isso? Porque com a queda de Napoleão, nós vamos ter a restauração do absolutismo na França e a
família Bourbon, que estava no poder no contexto da Revolução Francesa. A família Bourbon volta ao poder. Então a França tem um rei de novo, e esse rei é Luís XVIII. O 17, que deveria ser o rei da sequência, morreu na Revolução Francesa. Nós conversamos sobre isso. Então, a França no século XIX é a mesma França do final do século XVIII. Tá? Há uma França cujo campo está completamente arrasado pelas crises constantes. E uma coisa interessante também, que você não pode esquecer também, é que quando houve a Revolução Francesa, houve uma libertação do camponês das suas obrigações. Sabe aquelas obrigações servis, né? Que ainda estavam em vigor na França do século XVIII. Então, quando o camponês, a Revolução Francesa, por ter liberado os camponeses, ela vai provocar um natural êxodo rural, porque o camponês pode ir embora daquelas terras. E aí, para onde o camponês vai quando ele sai do campo? Vai para a cidade. Quando ele chega na cidade, não tem emprego. Entende? Então, o campo continua em crise, porque o problema no campo da França é a própria natureza climática francesa. Então, a produção no campo ele sempre sofre com péssimas colheitas, com clima extremamente hostil. Então, a crise no campo continua, apesar de muitos camponeses terem ido embora dali. E nas cidades não tem trabalho, porque Napoleão caiu, a França foi vencida na era napoleônica, no final da era napoleônica. Então a França continua do mesmo jeito que estava antes da Revolução: crise do campo, desemprego na cidade, e ainda teve que assistir à restauração do absolutismo. Eu lembro que eu falei com vocês, inclusive, na semana passada, que se uma pessoa tivesse ali seus 50 anos de idade, ela estaria vendo a França voltar no tempo depois de ter participado da queda da Bastilha. Então, se a pessoa participou da queda da Bastilha, está vendo agora a França voltar a ser como ela era antes da queda da Bastilha. Tipo assim, o meu cara pira, né? O cara precisa de análise, o cara precisa de psicólogo, todo dia por semana, 7 dias por semana, porque ele não acredita no que está vendo. A França está voltando no tempo. Só que o problema é o seguinte, é que a situação fica mais séria. Por quê? Porque apesar da restauração do absolutismo, apesar da volta da família Bourbon ao poder, uma coisa não se perde, né? Que é o ideal de liberdade. Porque o ideal de liberdade você não contém, porque ele não é palpável, é o ideal. Ele mora no coração de cada um, entende? Ele reside no coração de cada um. Tem uma poetisa que eu gosto, chamada Cecília Meirelles, que fala sobre liberdade, a melhor definição de liberdade que eu conheço. Ela diz assim: a liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Entende? O que é isso? O que ela quer dizer com isso? Liberdade, todo mundo sabe o que é liberdade, mas não dá para explicar. Tá? Não dá para explicar o que é liberdade. Quando você sabe o que é liberdade? Quando você tem certeza do que é liberdade? Quando você foi privado dela. Então, na época do absolutismo, ninguém tinha liberdade, mas quando acabou o absolutismo, as pessoas começaram a entender o que era liberdade, apesar da Revolução Francesa não ser um símbolo de liberdade. Napoleão expandiu esse ideal de liberdade pela Europa com o seu Código Civil. Lembra do Código Civil? Lembra do primeiro ponto do Código Civil? Todos são iguais perante a lei. Entende? O Napoleão unificou a justiça. Então, tipo assim, o que vale para Chico vale para Francisco. Entendeu? Então, isso é o mais importante. Porque eu sei que aí, na cabecinha de vocês, né, há uma interrogação pelo fato de Napoleão ter sido o imperador francês. E império não combina. O império não combina com liberdade? É claro que combina. Uma monarquia combina com liberdade? É claro que combina. Entendeu? Por quê? Porque o que precisa, o que é mais importante é que na lei todos são iguais. Então, se você é pobre ou se você é rico, a lei é a mesma. Tá? Então, o que Napoleão fez? Ele unificou a justiça e transformou todo mundo em iguais. Ele expandiu esse ideal de liberdade, de igualdade,
que é o que o iluminismo tanto propagou, porque foi onde Napoleão edificou a sua formação intelectual. Entende? Então, Napoleão, ele, ao expandir seus domínios, ele expande o seu código. Ao expandir seu código, ele expande o ideal de liberdade. Onde Napoleão governou, os limites dominados por Napoleão, ou as pessoas eram iguais perante a lei. Agora, não existe mais isso na França, porque a França voltou a ser absolutista. Entende? Então, o que Napoleão fez será desfeito. Só que, como eu disse, né, a ideia de liberdade continua viva no coração de cada francês. Entendeu? O pensamento liberal continua vivo no coração de cada francês. Então, é claro que a França vai resistir. E começa aí uma onda de protestos que vai tomar conta da França e que vai expandir pela Europa toda e chegar até o Brasil, tá? Que é o que nós chamamos de Primavera dos Povos. O que é a primavera? O que significa a Primavera dos Povos? É um povo que está oprimido e que agora, como as flores desabrocham na primavera, o povo desabrocha no século XIX, dessa vez para combater uma restauração absolutista inesperada. Entende? Então, o que é a Primavera dos Povos? É uma onda de protesto da população europeia, começar pela França, contrária à restauração do absolutismo e disposta a qualquer coisa para preservar o ideal de liberdade expandido por Napoleão. Então, a ideia da primavera dos povos significa exatamente aquilo que acontece com as flores da primavera. Elas desabrocham. Né? Eu estou poético hoje, né? Estou citando Cecília Meirelles, estou falando de desabrochar de flores na primavera. Né? Meu estado de espírito hoje está melhor, acho que é porque eu comi um misto quente. Minha mãe fez. Então, vamos continuar aqui. E o que é mais legal, beleza? O que é mais legal nessa história é que, por um momento, esse ideal de liberdade unirá forças antagônicas. Né? O povo quer liberdade e a burguesia também quer. A Revolução Francesa não foi uma revolução da burguesia contra o rei? E a população francesa não bancou junto com a Revolução Francesa? Ela só foi possível graças à adesão do povo. Então, mais uma vez, a burguesia e o povo estão de certa forma, estão unidos nesse propósito de frear esse retorno, esse regresso do absolutismo. Eu não gosto de dizer do conservadorismo, porque o conservadorismo é uma outra coisa. Tá? O pensamento conservador é uma outra coisa. É que as pessoas transformam o pensamento conservador ou o conservadorismo em algo pejorativo. E nunca foi. O conservadorismo não é defeito. O conservadorismo é uma opção. De uma pessoa, de repente, é conservadora, assim como as pessoas podem optar por serem progressistas. Então, não estou falando de conservadorismo em termos de comportamento, tá? Estou falando de conservadorismo em termos de ideologia, seja lá o que for. Estou falando de absolutismo, que é uma estrutura de poder extremamente perversa, autocrática, antidemocrática e descomprometida com a população. Então, essa estrutura de poder está sendo questionada. Tá? Ela está sendo questionada. Por exemplo, é possível você ser um conservador e dentro de um sistema democrático? Claro que é perfeitamente possível. Tá? Claro que é perfeitamente possível. Beleza? Então, o que eu quero que você entenda aqui é que o absolutismo está sendo restaurado. E ele é tratado como um elemento conservador, quando, na verdade, o absolutismo é uma estrutura de poder. É uma estrutura de poder que solapa toda e qualquer possibilidade de democracia, porque ele concentra o poder nas mãos de uma pessoa, que é o rei. Tá? E é o rei que cabe a última palavra dentro de um país. E quando isso acontece, a normalidade democrática não existe mais. Correto? Porque a população não tem participação nas decisões. Perfeito? Então, a burguesia e o povo, ambos querem a liberdade. A liberdade, ambos querem evitar essa volta do absolutismo na França. Tá? Bem, vamos falar do processo revolucionário. Então, vamos pensar comigo aqui. O processo revolucionário francês começa com a própria restauração. Então, com a restauração, nós temos aqui a volta da família, deixa eu colocar
certinho. A volta da família Bourbon ao poder. Luís XVIII. Já tinha colocado, perdão, lá embaixo. Luís XVIII está no poder. Beleza? Volta dos Bourbon. Parece que a França voltou no tempo. E voltou. Só que o Luís XVIII, esse cara, ele não era ele não volta assim com a banca de um rei absolutista, não. Ele volta mais quietinho. Ele volta, digamos assim, em uma monarquia moderada. Tá? Ele não é um rei absolutista, não. Ele é o pontapé inicial dessa restauração absolutista. Tá? Por que ele é um cara mais moderado? Olha o que ele faz lá. Ó. Durante o governo dele, a França vai ter um sistema monárquico bicameral, tá? Com duas câmaras, bicameral. Beleza? Uma câmara é a Câmara dos Pares, onde o monarca, o rei, escolhe os deputados que vão compor essa Câmara. Então, essa Câmara ela é totalmente submetida à autoridade do rei. Então, tipo assim, ela é nula, ela não existe, tá? Em termos de defesa dos interesses da população. Ela é praticamente inútil, porque ela é totalmente controlada pelo rei, tá? E o que acontece? Além da Câmara dos Pares, existe a Câmara dos Deputados. Estes são eleitos pela população, só que existe o critério de seleção da população. Então, a Câmara dos Deputados ela é eleita pelo voto censitário. Aí, gente, aí que mora a questão. O voto censitário garante o voto para quem tem renda. E a França é um país majoritariamente de pobres. Então, a população pobre ela fica excluída de novo. Assim como ela foi excluída no passado, na Revolução, depois que a Revolução aconteceu, lembra? Os girondinos no poder, né? Lembra disso? Vocês se lembram? Os girondinos estavam no poder, fizeram uma Constituição e o voto era censitário. Voltou a estaca zero e o povo fica ali bestializado, embasbacado, né? Com tudo aquilo. Entende? Então a população pobre fala: meu Deus do céu, mas o que esse povo tem contra a gente? Por que a gente não pode participar das decisões? Mais uma vez o povo foi alijado do poder. Beleza? Então, com o Luís XVIII, a população pobre está fora. Agora, eu quero que você divida a França. Então, não esqueça. Então, você tem a restauração. A França tem um rei moderado. A monarquia moderada. Fechou. Tá? Aí, o que acontece? A população está fora de novo. Beleza? Mas tem duas câmaras. A Câmara dos Pares, que é composta por deputados que estão ao lado do rei, e a Câmara dos deputados, que seriam os deputados escolhidos pela população rica. Tá? Nessa época, a França tinha basicamente ela era dividida em dois grupos. Os chamados ultra-realistas, tá? Ultra-realistas, que eram defensores da monarquia nos seus moldes antigos, e os radicais. Então, você tem ultra-realistas e radicais, que são os caras mais liberais, adeptos à ideia republicana. Deixa eu só dar uma olhada no chat. Volto. O slide, não deu tempo de copiar a segunda câmera. Claro que já estou voltando, Samir. Deixa eu deixar aqui, aí dá para fazer tudo. Ó, beleza. Ó, xoxões. Então tá. Então, a França tem... Basicamente, a França é dividida em monarquistas e republicanos. Tá? E essa guerra é interminável na França. Eu já adianto para vocês que isso vai durar o século inteiro. Tá? Você vai ter uma ideia, a França vai viver duas repúblicas de dois impérios. E uma república comunista, inclusive, no final. Tá? Então, a situação é pesada, é complicada. Então, você tem de um lado monarquistas, que, claro, querem a presença do rei no poder, e os republicanos, que querem uma revolução republicana na França. Certo? Quando sai o rei Luís XVIII, aí o caldo engrossa. Porque o Carlos X, que é o seu sucessor, sabe o que é a minha dica? Eu sempre esqueço, hoje eu lembrei. Você vai colocando a sequência de reis, do ladinho, tá? Então, o primeiro rei, Luís XVIII, monarquia moderada. E aí, no cantinho, Carlos X, tá? O Carlos X é uma espécie de
de Luís XIV ressuscitado, sabe? O Luís XVI ressuscitado. Ele volta a ser, a França volta a ser totalmente absolutista, né? O Carlos X restaura toda aquela França antiga, tipo assim, os privilégios do clero, os privilégios da nobreza, a isenção de impostos. Tipo, a França volta a ser a França do século XVIII com Carlos X. Só que, como eu disse, né, o ideal de liberdade é ainda muito forte. O ideal de liberdade é extremamente forte. Tá? E aí a oposição é encorajada. Por que a oposição é encorajada? Porque a oposição já matou um rei no passado, não vai ter problema de matar outro. A ideia de vencer o absolutismo na França faz parte da ideia do povo francês. E, tal. E aí, gente, olha só a situação. A oposição tem um líder dessa vez, um cara chamado Luiz Felipe, que é um homem importante da política francesa e tal. E esse cara ele vai ser o líder dessa oposição liberal e ele vai contar com o apoio da imprensa francesa. Então, a imprensa também está encorajada em impedir que houvesse ou que haja uma preservação desse absolutismo restaurado. Correto? Então, o que acontece? Os caras vão para a rua. E aí, gente, começa uma guerra civil. O povo francês, lembrando que tem muita gente aí que estava viva na queda da Bastilha, tá? Não esqueça isso. Muita gente que estava viva na queda da Bastilha vai fazer uma segunda Revolução Francesa. Os caras vão fazer as chamadas jornadas gloriosas. O que são essas jornadas gloriosas? São revoltas populares. Gente, a coisa é tão louca que o povo francês não tinha dinheiro para lutar contra as tropas do governo, entende? E aí, o que a população fazia para ajudar os revoltosos, né? Os liberais, para lutar contra as tropas? As pessoas... a França tinha muito cortiço, que são aqueles prédios mais de 2, no máximo 3 andares, sabe? E as pessoas pegavam os seus móveis e jogavam na rua. Então o cara pegava uma mesa e jogava na rua. O outro pegava um sofá, jogava na rua. E aí eles iam formando barricadas, sabe? Faziam pilhas de móveis que serviam de proteção para eles atirarem contra as tropas do governo. Você tem o quê? Eu vou pegar, sei lá, a mesa de passar roupa, joga, entende? E aí vão fazer uma pilha. É muito louco isso. E a turma revoltada fica atrás dessa pilha e as tropas do governo ficam para o lado de lá tirando no outro. Então, por isso que muitos chamaram isso de as barricadas francesas, que a população joga seus móveis. Você quer ver? Se você quiser ver uma cena dessa, parecida com essa, não sei se vocês gostam, mas existe um musical chamado Os Miseráveis. Vocês já ouviram falar dos Miseráveis? É um musical. Ó, eu sou fã de musical, eu adoro. Mas tem gente que não gosta. Mas eu duvido que você não goste desse. Ah, você vai torcer o nariz, eu não vou ver musical porque é chato. Não, esse é o único que eu acho que você não vai achar chato. Os Miseráveis, mas não o antigo. Eu quero Os Miseráveis agora, recente, acho que tem uns 4, 5 anos. É de 2014 ou 15. Tá? Como é que é com o Wolverine, com o Hugh Jackman. É com aquele personagem lá, aquele ator do Wolverine. Conta a história dos Miseráveis, que é aquela obra do Victor Hugo. Gente, se você quiser conhecer a França dessa época, na verdade, o que eu estou falando aqui totalmente é o mesmo roteiro da França mostrada em Os Miseráveis. Então, assim, se você quiser ver o que eu estou falando, né, uma reprodução daquilo que eu estou falando hoje, eu acho que você devia assistir esse filme, esse filme Os Miseráveis, porque ele é sensacional, sensacional, tá? Se der, se a gente voltar da pandemia no tempo previsto, né, a gente assiste junto. Mas se você quiser assistir antes também, seria legal você assistir.
tá? Porque ele conta exatamente esse período e fala exatamente desse período que nós estamos estudando. Então, a população vai se envolver nas chamadas jornadas gloriosas, que seria o quê? Revoltas do povo contra o absolutismo restaurado. Beleza? Beleza. Só que quem... Oi, Maju. Fala aí, amor. Desculpa. Vamos lá. Rafa, você pode retomar os grupos rivais, por favor? Qual foi a importância deles? Deixa comigo. Então, tá. Aqui, né? Você está falando dos... Tá. Ultra-realistas, Maju, e radicais, é isso? Os ultra-realistas, eles são defensores da França pré-Revolução Francesa. Tá? Eles são monarquistas. Quem são esses? A quem eles representam? Aqueles que tinham sido beneficiados até então. Então, ultra-realistas são membros da nobreza, ultra-realistas são os membros do clero, tá? Então, eles representam os interesses desse segmento. Já os liberais, que são os radicais, são republicanos, eles são eles são representantes dos interesses, por exemplo, da burguesia, da população mais pobre e miserável, de camponeses mais empobrecidos, tá? Então, eles representam mais esse setor. Ou seja, os radicais eles estão falando a língua da maioria da população, enquanto os ultra-realistas falam a língua de uma minoria que, apesar de ser minoria, está sendo privilegiada pelas ações do rei Carlos X agora. Tá? Beleza? Show? Show de bola? Então tá bom. Então, tanto é que o Carlos X ele atende os ultra-realistas quando ele restaura os privilégios do clero da nobreza. Só que aí é claro que a oposição não vai deixar. E aí, gente, começam as chamadas jornadas gloriosas. Certo? Essas jornadas gloriosas, elas a população vai para as ruas, a burguesia conta mais uma vez com o povo, tá? A população vai para as ruas, os pobres que não estão beneficiados e a burguesia que precisa derrubar essa estrutura de poder que atirou do poder de novo, né? Que é o Carlos X, sabe aquele negócio do voto censitário? Não existe, agora é absolutismo. Tá? O Carlos X é um rei absolutista, a burguesia está fora. Então a burguesia vai tentar derrubar de novo. É exatamente o mesmo contexto da Revolução Francesa no passado. E aí, gente, Carlos X vai ser pressionado por esses dois segmentos, pobres e a burguesia, né? E a burguesia, então, vai derrubar esse cara, ela vai acabar com o apoio popular, derrubando o Carlos X e tirando o Carlos X do poder. Só que o Carlos ele não vai ser executado, ele foge da França, ele vai buscar exílio em outro país lá. E aí, gente, quem vai assumir o poder na França é o rei Luís Filipe, que é o cara que estava liderando a oposição. Ó. É o cara que estava na liderança da oposição no passado. Luís Filipe, o rei burguês. Agora, o rei burguês. Tá? O rei que atendia os interesses da burguesia. Agora, o governo de Luís Filipe, da família de Orleans, vai ser o novo governante da França. E adivinha o que vai acontecer? Ele vai governar para a burguesia. É uma monarquia cujo poder é controlado por um rei representante da burguesia. E, mais uma vez, a população francesa ficará de fora. A população pobre da França ficará de fora. Mas, infelizmente, faltam 50 segundos, 59 segundos para acabar. E eu não posso continuar. A gente volta na semana que vem, a partir desse ponto aqui. Gente, o bicho vai pegar agora, porque o povo vai ficar pé da vida. Todo mundo esperava que Luís Filipe governasse para o povo, porque foi o povo que da segunda vez derrubou a monarquia, mas mais uma vez o povo francês ficará de fora e Luís Filipe vai ter problemas. Beleza? Semana que vem a gente se vê. Beijo, fica com Deus, amo vocês e a gente se vê quinta-feira. Tchau, gente, beijo, tchau. Tchau, Maju.